Bom dia a todos. O meu nome é Suzete do Rocio Chiarello Penteado, sou pesquisadora da Embrapa Florestas, sou bióloga com mestrado e doutorado em entomologia florestal e vou apresentar aqui a vocês sobre o nosso trabalho que é desenvolvido com pragas em pinos, no cultivo de pinos. O nosso trabalho é direcionado basicamente para o manejo integrado de pragas, com um destaque maior para o controle biológico, que é uma forma mais natural de controle e principalmente muito utilizado em plantios florestais. Nós temos hoje aproximadamente 1.500.000 hectares de pinos plantados no Brasil. A maior parte deles está concentrada aqui na região sul e sudeste, com as espécies de pinos Tede e Eliote, e no restante do Brasil nós temos alguns plantios de pinos tropicais. O pinus, ele por muito tempo, ele permaneceu livre do ataque de pragas, mas dos anos 80 para cá nós começamos a ter a introdução de diversas pragas, porque o pinus é uma espécie exótica, e aí nós tivemos então a introdução de pragas dos países de origem do plantio. E essas pragas então começaram a causar danos nos plantios de pinos. Nós temos hoje basicamente 3 pragas que podemos considerar como principais aos plantios de pinos, que é o gorgulho do pinus, o Physodes castanhos, os pulgões gigantes do pinus, a Cinara atlântica, e a vespa da madeira, Syrinx noctile. Então eu vou falar a vocês um pouco de cada praga e a forma que nós utilizamos aqui para o seu controle. O gorgulho do pinus é uma espécie de origem eurasiana, entrou no Brasil em 2001 e ele está basicamente ligado a plantios com problemas. Então, aqueles plantios que tiveram problema durante a produção da muda ou mesmo durante o plantio, onde as raízes não se desenvolveram de forma adequada, as plantas vão se tornar estressadas e o gorgulho aí vai atacar. Então, nós podemos considerá-lo como um bioindicador, de plantios com problema. Mas ele tem causado alguns danos. E aí, a forma de ataque, ele é um besouro, a ordem Coleóptera, a família Curculionidae, e ele ataca, o inseto faz a postura na casca, ele perfura a casca com as mandíbulas, coloca os ovos, e essa larva então vai se desenvolver no interior da planta, construindo galerias, completa o ciclo, geralmente 1 ano, e aí o inseto vai emergir. Geralmente ele ataca aí até o 3º, 4º ano do plantio, que é a fase mais suscetível, plantios jovens também, quando estão muito estressados. Esse inseto, ele tem sido, como ele é um bioindicador e ataca plantas estressadas, o que nós recomendamos é que o produtor tenha um maior cuidado durante a produção da muda, a escolha da muda, durante o preparo da área para plantio e manter então um plantio com uma condição melhor para resistir ao ataque desse inseto. Uma forma paliativa para você conseguir controlar a população é a utilização de armadilhas, que seria feita pelo corte de toras de pinos, que são colocadas na bordadura dos plantios, fazendo tipo uma forma de fogueira, intercalando os toretes, e eles são cortados e colocados então nessa região, e aí o inseto, que geralmente aí os adultos começam a atacar em outubro, novembro, esses insetos então quando chegam no plantio ou estão emergindo das plantas para iniciar um novo ciclo, eles são atraídos para esses toretes que foram recém-cortados. Algumas substâncias exaladas por esses toretes fazem com que eles sejam atraídos, aí eles vão fazer postura nesses toretes e aí, após isso, esses toretes devem ser eliminados. Então, isso é uma forma que ajuda no monitoramento e até um certo controle da população. Mas, basicamente, aí o principal é você ter o cuidado durante o plantio, durante a escolha da muda, preparo de solo, porque não só para essa espécie, para a maioria dos insetos, geralmente a gente pergunta assim,
o que o inseto está fazendo na planta e nunca o que a planta está fazendo para atrair o inseto. Então, plantas estressadas vão atrair insetos, né? E então nós temos que ter todo esse cuidado. A segunda praga, o pulgão gigante do pinus, são insetos sugadores, né? Afídeos, e eles foram introduzidos, 2 espécies foram introduzidas no Brasil. Em 1996 nós tivemos a introdução da Cynara pinívora e em 1998 a introdução da Cynara atlântica. Na verdade, a constatação foi feita nesses anos, né, do Brasil. A introdução provavelmente foi alguns anos antes e não podemos aí determinar de que forma eles entraram aqui no Brasil. Esses insetos, eles sugam a seiva da planta, atacam geralmente plantas jovens, mudas no viveiro e plantios jovens do campo e onde o dano é maior. Podem também ocorrer em plantios mais velhos, mas aí o dano não é significativo, as plantas mais jovens é que sofrem mais. O dano, então, ele é provocado pela sucção da seiva, né? E esses insetos, eles ficam o tempo todo sugando e eliminando o excesso, né? Então, eles se alimentam e o excesso originário dessa sucção da seiva é eliminado na forma de roneidil, que é uma substância açucarada. E essa substância açucarada, ela atrai formigas e também é um meio de cultura para um fungo que nós chamamos de fumagina. Então, sempre associado ao ataque de um pulgão, nós temos as formigas e aquele aspecto enegrecido da planta, que é a fumagina, né? As formigas acabam protegendo ali os pulgões de predadores, né? Porque elas se alimentam desse roneidil. E nós verificamos, inclusive, a gente encontrava muito no campo a planta, a muda de pinus, ainda muito pequena, ela inteira dentro de um formigueiro, né? Então a formiga, ela construía o seu ninho ao redor da planta que estava com os pulgões e ficava totalmente encoberta. E também uma outra característica que a gente verificava era essas formigas carregando os pulgões vivos ainda para dentro dos ninhos, né? Para servir então de alimento. Então eles têm aí um mutualismo, né? E a fumagina, que deixa a planta nesse aspecto enegrecido, ela acaba prejudicando a planta porque vai impedir todos os processos de fotossíntese, respiração, transpiração da planta. Então, é um dano secundário que também vai danificar essa planta. Bom, esses insetos, então, logo que eles foram detectados no Brasil, eles causaram um dano muito grande e uma preocupação muito grande também pelo setor florestal, porque nós encontrávamos colônias enormes, né? A planta com muitos insetos sugando. E aí os danos observados, geralmente quando eles atacavam o broto principal, esse broto morria, aí a planta começava a emitir brotos laterais, então ocorria, né, a bifurcação ou a emissão de vários brotos, né, que para o pinus é uma situação bastante complicada, porque você espera ter uma planta com um fuste ereto, né, para a utilização então na madeira, né, para fazer as toras. E nesse caso os pulgões estariam prejudicando todo esse desenvolvimento do pinus. Em alguns casos a gente observou mortalidade, né, a planta já estava, aquilo que eu falei do estresse, uma planta muito estressada, com uma colônia muito grande de insetos sugando, acabava não resistindo. Mas a mortalidade não era uma situação comum, né? Ocorria em alguns casos. E os pulgões, então, por algum tempo, eles causaram um impacto muito grande e nós iniciamos, então, no ano 2000, um programa para controle biológico desses pulgões, onde nós fomos, então, buscar inimigos naturais no país de origem, né, nos Estados Unidos. Fizemos algumas coletas em áreas de pinos naquele país e introduzimos então um parasitoide, uma vespinha,
o chamado Xenostigmus bifasciatus. Esse inimigo natural ele foi introduzido, ficou na quarentena, lá em Jaguariúna, na Embrapa, né? E depois, então, ele veio aqui para a Embrapa Florestas, onde fizemos a criação massal desses inimigos naturais para a sua liberação em campo. Então, isso ocorreu ali no ano 2000 até 2002, 2003, e nós iniciamos, então, as liberações em campo. E tivemos um sucesso muito grande porque esse parasitóide, ele vai parasitar as ninfas e também os adultos do pulgão. O inseto, a fêmea, vai introduzir o vipositor no pulgão e vai deixar um ovo no interior do corpo do pulgão. Aí o que acontece? A gente observava que o pulgão parasitado, ele acabava saindo da colônia, ia se distanciando e acabava se dirigindo para a ponta da acícula do pinus. Então, quando chegava, e aí formava a múmia, que seria o desenvolvimento quando essa larva do parasitoide, né, ele deposita um ovo lá dentro do pulgão, depois nós vamos ter a fase de larva, aí a fase de pupa e aí o adulto fura, né, faz um orifício e sai. Então, nessa fase que nós chamamos de múmia, é quando o parasitoide já está na fase de pupa dentro do inseto e aí ele vai emergir. Então, geralmente nessa fase, o inseto, quando estava parasitado, até por proteção da colônia, ele acabava se distanciando, saía da colônia e se dirigia para as extremidades das acículas. Então, começamos a observar no campo uma grande quantidade de múmias, né, nas pontas das acículas, e fizemos algumas liberações no Paraná e em Santa Catarina. E hoje nós já temos uma situação bem controlada. O parasitoide acabou atingindo também áreas com ataque de pulgão no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, São Paulo e até no Uruguai ele foi constatado, né? Então, naturalmente ele dispersou-se e nós não tivemos mais que fazer liberações e nem criação em laboratório, né? Ele acabou tendo uma ação natural, reprodução. Então, hoje o que nós verificamos, quando geralmente esse pulgão ele ocorre mais no inverno, mas primavera, verão também a gente pode encontrar no campo. E aí a gente verifica uma quantidade bastante grande de múmias no campo. Então, é sinal de que o parasitóide está agindo de forma adequada. Temos também, no caso dos pulgões, os predadores, que aí são nativos, que são as joaninhas, nós temos as moscas da família Syrphidae, temos também o bicho lixeiro. Então, algumas espécies nativas que se alimentam de pulgões. Eles não são tão específicos, mas ajudaram muito nesse controle, né? Principalmente as joaninhas, a partir assim geralmente no segundo ano do plantio, a gente já começava a observar uma grande população de joaninhas, tanto adulto quanto a larva, se alimentam do pulgão. E eles contribuíram muito na redução da população dessa praga. Então, hoje nós podemos dizer que a situação dos pulgões no pinus está controlada, né, com a ação, então, desse parasitóide que foi introduzido e também dos inimigos naturais, nativos, que são os predadores. A terceira praga, que hoje é a mais importante, é a vespa da madeira. A vespa da madeira pertence à ordem Hymenoptera, família Sericidae. É o único representante desta família no Brasil, né? E ela foi detectada no Brasil pela primeira vez em 1988, na Serra Gaúcha. Ali era uma região com solo, muita pedra, floramento de pedra, e o que foi observado na época, os sintomas era a copa com as acículas amareladas, isso de plantios já adultos. E isso estava sendo, as pessoas achavam que o problema era devido ao solo mesmo. E aí, quando foram derrubadas algumas árvores, foi constatada a presença de larvas no interior dessas árvores. Essas larvas, então,
depois obtivemos os adultos, que foi para identificação e foi constatado então que era a espécie Syrinx noctilium. Esta espécie, ela é originária da Europa, Ásia, norte da África, né? E ela foi introduzida em diversos países. A primeira constatação fora da área de origem foi a Nova Zelândia, depois a Austrália, aí depois ela foi para Uruguai, Argentina, Brasil, Chile, África do Sul e aí Estados Unidos e Canadá mais recentemente. Em todos os países onde ela foi introduzida, programas de controle tiveram que ser estabelecidos, né? Porque eu vou contar a vocês a forma de ataque e os danos, então é uma praga muito séria e o controle não é tão fácil assim, né? Existe todo um programa que deve ser estabelecido. Bom, então logo após a primeira constatação no Brasil, que foi em 88, na região onde foi feita a primeira constatação, o ataque estava em torno de 60% das árvores mortas, né? Então, causou isso uma preocupação muito grande ao setor florestal, que aí procurou a Embrapa Florestas para auxiliar nessa luta, né? Já em 89, então, foi assim uma ação muito intensa, tanto da Embrapa quanto de outros órgãos públicos, o Ministério, né? As secretarias de Agricultura, os sindicatos, as associações das empresas florestais. E aí foi criado, então, em 89, o FUNSEMA, que é o fundo, na época, né, com o nome de Fundo Nacional de Controle da Vespa da Madeira, e hoje já passou para Fundo Nacional de Controle de Pragas Florestais, porque tem financiado também o controle de outras pragas florestais. E foi criado também, na época, o Programa Nacional de Controle à Vespa da Madeira, que estabeleceu, então, todas as ações que deveriam ser adotadas para a luta contra esse inseto, desde a parte de quarentena, a parte de transporte de madeira entre estados, né, porque isso era muito importante, você segurar ela, que ainda ela estava na região do Rio Grande do Sul. Tivemos também as ações, então, de controle biológico, de manejo florestal, então várias ações faziam parte desse programa. E, então, iniciando esse programa, uma das primeiras ações foi a introdução de um inimigo natural, né? Existe um nematóide, o Deladenus silicidicula, que é o principal inimigo natural da Vespa da Madeira, e ele havia sido descoberto na Nova Zelândia, né? Um pesquisador estava avaliando um inseto, uma vespa fêmea, e acabou encontrando um nematóide no interior do corpo da vespa. E aí, na Austrália, o Dr. Robin Bedding, um nematologista, iniciou então um grande programa lá de um trabalho bastante intenso, com uma equipe bastante grande, para estudar esse nematóide e verificar a possibilidade de utilizar ele no controle dessa praga. Esse nematóide, ele é específico à Vespa da Madeira, ele tem uma característica assim, bastante interessante, porque ele tem 2 ciclos de vida, né? E que eu vou falar um pouquinho à frente para vocês sobre a ação, e ele está ligado diretamente à Vespa da Madeira. Não há risco dele atacar outros insetos, insetos benéficos como a abelha, né? Então foi por isso que, inclusive, nós conseguimos o Import Permit do Ministério da Agricultura para fazer a introdução desse inimigo natural no Brasil. Bom, eu acho que eu vou falar primeiro agora a vocês um pouco sobre a forma de ação dessa praga, né? Então a Vespa da Madeira, ela ataca basicamente plantas estressadas. Então, novamente, né, voltando àquilo que eu falei no início, o cuidado para você manter sempre um plantio em condições, né, que as plantas estejam sadias para que elas possam ficar livres das pragas. Mas nesse caso, a vespa é atraída para as plantas estressadas porque essas plantas acabam liberando compostos fenólicos que atraem, né?
Normalmente, a partir do 7º ano, se um plantio não foi desbastado, ele começa então, começa a ocorrer uma competição maior entre as plantas. E aí, nesse caso, essas plantas vão liberar as substâncias que atraem a vespa, né? Então, vamos dizer assim, a melhor forma de você prevenir o ataque da vespa da madeira é você fazer um manejo adequado do plantio, né? Com os desbastes nas épocas corretas. E isso, dessa forma, nós vamos poder conviver com a vespa sem causar danos. Entretanto, em muitos casos, né, no caso do plantio que é destinado para papel e celulose, né, normalmente esses plantios não são desbastados ou têm um número mais reduzido, né? A densidade de plantas por hectare é maior, né? Você não tem aquela necessidade de fazer os desbastes. No caso de plantio destinado à madeira, né, a obtenção de toras, aí você sim tem que fazer os desbastes para retirada de árvores e deixando com que as outras possam se desenvolver melhor. E nesse caso, quando o destino é a indústria de papel e celulose, não há essa necessidade. Então, normalmente nesse caso é que a vespa vai atacar, né? Então, ela sendo atraída para uma planta estressada, ela acasala com o macho e aí ela vai colocar seus ovos. Nesse momento, quando ela vai depositar os ovos na madeira, ela deposita também esporos de um fungo simbionte, o Amelosterium areolatum, e uma mucosecreção. Então, é esse fungo e esse muco que vão causar o dano à árvore, vão matar a árvore. Então, a árvore atacada pela vespa da madeira, ela morre. Por isso que é tão sério assim e que nós temos que ter uma medida de controle. Então, após a postura, normalmente aí os insetos são encontrados no campo do final de outubro até a primeira quinzena de janeiro. As fêmeas estão colocando ovos. Desses ovos vão eclodir as larvas que vão construir galerias no interior da madeira. Essa larva, ela vai construir a galeria e ela vai em busca do alimento dela, que é o fungo que a fêmea depositou na madeira. Então, esse fungo vai crescer no interior da madeira e vai servir de alimento para a larva. Então, na verdade, ela rói essa madeira, retira as substâncias nutritivas do fungo e regurgita essa madeira na forma de serragem para trás de seu corpo, né? E aí, o ciclo geralmente é de 1 ano, ela vai passar pela fase de ovo, larva, pupa e adulto, né? Então, esse é o ciclo completo da vespa. Os principais sintomas para a identificação do ataque da vespa da madeira é a copa com a acícula amarelada no estágio inicial. Depois, essas acículas, elas começam a ficar num tom marrom avermelhado e aí, finalmente, elas secam e caem, né? Isso aí vai depender muito da condição da árvore. Quanto mais estressada a árvore estiver, esse processo é mais rápido, né? Se é uma árvore um pouco mais grossa, mais resistente, então isso pode demorar um pouco mais. Aí essa árvore entra num processo de definhamento, ela vai perdendo muita umidade e vai morrendo, né? O inseto completa todo o seu ciclo. Essa madeira, ela geralmente não é utilizada, né? Porque esse dano, tanto das galerias no interior da madeira, como esse fungo que faz ela perder muita umidade, né? Ele acaba escurecendo a madeira também, então o dano é bastante grande. Bom, então, como eu falei, para resolver, para lutar contra essa praga, nós fizemos a introdução desse inimigo natural, o nematóide, que é o principal inimigo natural. Ele foi introduzido da Austrália, né? Isso foi em 1989. Em 1990 nós iniciamos a criação massal desse inimigo natural aqui na Embrapa e a ação do nematóide, como eu falei, é muito específica. Por quê? Porque ele tem 2 ciclos de vida. Em um dos ciclos ele vai se alimentar do mesmo fungo que a vespa deposita na madeira. Por isso que é possível criá-lo em laboratório, a gente faz a cultura do fungo em laboratório e consegue então reproduzi-lo em maior quantidade para a liberação em campo, né? E num segundo ciclo, ele
vai parasitar, vai penetrar na larva da vespa da madeira e vai esterilizar as fêmeas do inseto. Então ele não mata o inseto, ele vai colocar os seus ovos, né? Ela vai, na verdade, a larva, quando o nematóide penetra na madeira, mais à frente eu já vou falar a vocês como que colocamos, né? Como que introduzimos esse nematóide na madeira, mas quando ele penetra na madeira, ele vai penetrar na larva, o macho e a fêmea do nematóide acasalam, e daí a fêmea fertilizada já é que penetra na larva da vespa da madeira. E lá dentro da larva da vespa, ela vai liberar os nematóides juvenis, que vão se dirigir por o aparelho reprodutor das fêmeas e vão penetrar nos ovos, né, esterilizando. Então essa fêmea, ela vai completar o ciclo, vai emergir da árvore, né? Ela pode até acasalar, mas ela vai fazer postura em outras árvores, só que os seus ovos, eles não são mais férteis. Cada ovo da vespa da madeira pode conter de 100 a 200 nematóides no seu interior. Então a própria vespa vai levando esse nematóide para outras árvores, né? Para introduzir, então nós fazemos a criação massal aqui na Embrapa, isso no período de março a agosto, porque nós temos que utilizar esse nematóide no campo na época que nós temos o maior número de larvas na madeira, que é nesse período de março a agosto. Então a produção é feita aqui de duas formas. Nós temos a manutenção da cultura em placas de Petri e temos a criação em frascos de criação massal com o meio de cultura trigo em grão. Então o trigo é um meio para desenvolver o fungo e aí criamos o nematóide que alimenta-se desse fungo. Bom, aí nós obtemos as doses de nematóide. Essas doses, né, enviamos ao produtor, ela contém 20 ml e cada dose contém aproximadamente 1 milhão de nematóides. Então, isso é enviado ao produtor que tem o problema do ataque da vespa em seu povoamento. Enviamos uma vez por semana, né? Essa dose é enviada numa embalagem plástica e o produtor tem até 10 dias para utilizar, então, esse nematóide nas árvores, né? Ele recebe, deve deixar refrigerado. Existe toda uma forma, nós temos aqui na Embrapa o material, folders, né, para distribuição, como que é utilizado esse nematóide. Então, isso tudo tem que ser muito bem feito porque é um ser vivo, né? Nós estamos lidando com um ser vivo e temos que ter vários cuidados. Para a utilização no campo, esse nematóide ele tem que ser misturado a um espessante, porque se você fosse utilizar diretamente esse nematóide na árvore, ele iria morrer por desidratação. Então, o que nós fazemos? Nós temos duas formas. Nós podemos misturar esse nematóide a uma gelatina, que é um preparo como se fosse uma receita de bolo, né? Nós utilizamos gelatina em pó sem sabor, água quente, água gelada, batemos na batedeira, fica como se fosse um creme, assim, uma espuma, e aí misturamos essa dose do nematóide, que depois é transferido para um saco plástico, e aí no campo nós transferimos para um frasco aplicador de plástico tipo de mostarda, né? E aí com um martelo especial, que ele tem uma ponteira, a gente vai fazer perfurações ao longo do tronco da árvore. Um detalhe importante, a árvore é derrubada e retirados os galhos. A árvore é atacada, certo? Então nós temos que selecionar previamente a árvore atacada. Temos que inocular o nematóide em pelo menos 20% das árvores atacadas, né? Então elas são derrubadas, retirados os galhos, e com esse martelo que tem a ponteira, um vazador, né, na ponteira, a gente vai fazer perfurações ao longo de 30 em 30 centímetros ao longo do tronco. E vamos introduzir esse, a gente chama de inóculo, a mistura do nematóide ou na gelatina. E uma outra forma agora que a gente desenvolveu, que é muito mais prática, é a utilização do hidrogel, né, que já é utilizado normalmente pelas empresas na produção de mudas. Então, no caso do hidrogel, é mais simples porque você vai colocar 400 ml de água num saco plástico, uma dose do nematóide, agita, aí coloca 4 gramas de hidrogel, agita bem
e aí ele já começa a formar, né, o gel, se espera um pouco e já está pronto para ser utilizado. No caso da gelatina, nós temos que ter a batedeira, água quente, água gelada, e nem sempre isso está disponível. Bom, então esse nematóide é utilizado no campo, a eficiência dele é em média 70%, mas pode chegar até 100%, e ele tem então controlado a população da vespa da madeira, certo? Temos também alguns parasitoides, a Ibalia leucospores, que é uma vespinha que foi introduzido junto com a vespa da madeira, e a Megarrhissa nortoni, que fizemos a introdução da Tasmânia, mas os parasitoides têm uma contribuição menor, geralmente aí de 30% a 40% de controle. O nosso principal inimigo natural é o nematóide. Então nós temos aqui na Embrapa Florestas, fazemos a distribuição, geralmente o produtor é associado ao Funsema, mas também pode ser feita a venda dessas doses, né? E quem tiver interesse pode entrar em contato aqui com a gente. O meu e-mail é Suzete, com S, né? susete.penteado@embrapa.br. E aí nós estamos à disposição para esclarecer. Temos muitos materiais também para divulgação e esclarecimentos de toda essa problemática. Muito obrigada.